apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela igreja aqui em Santo André, pelas ovelhas do Senhor. Graça e paz a você que está me ouvindo agora através da internet, através do Facebook. Amém, abençoados? Eu quero declarar que há anjos em nosso favor. Quando nós dizemos que há anjos em nosso favor, nós estamos fazendo uma confissão de fé. E essa confissão de fé vem porque o salmista Davi disse que há anjos em nosso favor. Quando ele desceu no vale, ele foi declarando abençoado. Então, tem anjos que são enviados em nosso favor. E Paulo falou também sobre os anjos em Hebreus 1,14, que são espíritos ministradores enviados ao nosso favor. Então, eu declaro que tem anjos ministrando agora na sua vida, na vida da sua família, na vida dos teus irmãos em Cristo, na vida agora de quem está me ouvindo e me assistindo. Tem anjos aí abençoado. Receba que os anjos estão ministrando em seu favor aquilo que Deus já tem ordenado a eles a ministrarem, amém? E também quando você ora, você fala, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, envia os teus anjos a ministrar na minha vida. Eu preciso, Senhor, de uma porta de emprego, por exemplo. Aí o Senhor ordena os anjos a ministrar sobre a tua vida. E assim, tudo quanto você necessitar, você vai falar com os anjos de Deus. Então, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida de todos vocês, que eu declaro que tem anjos ministrando sobre tudo que você está precisando neste momento. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor conhece o que você precisa e Ele envia os anjos a ministrar sobre nós. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida. Vamos começar a ministração desta noite, abençoado, que eu quero muito falar com você que está me assistindo, com quem está aqui na igreja. É uma ministração que vai falar muito com você, comigo. Por quê, ovelhas? Paulo falou a respeito de Cristo ser formado em nós. E antes que eu comece a ministração, eu quero deixar claro que se Cristo já está formado na sua vida, já está formado em você, primeiro que você já está levando ou tendo uma vida de transformação de dentro para fora. O Espírito Santo já habita em você, você é filho de Deus, por consequência que você já nasceu filho de Deus, o Espírito Santo já habita em você, porque você veio do céu, o Espírito Santo habitando em você, salvo pela graça. Mas aquele que já tem Cristo formado dentro de você, ou ainda está terminando de ser formado, como assim, pastora? Porque as pessoas que já têm Cristo formado em você, elas têm fome e sede das coisas de Deus. Amém? É assim, Paulo, ele tinha uma fome das coisas de Deus tremenda. Paulo, ele não vivia abençoado, ansioso, preocupado com as coisas terrenas. Ele buscava primeiramente as coisas do céu, as coisas de Deus. Então nós devemos viver assim. Porque se Cristo já está formado dentro de você, se você já tem Cristo em você, o que acontece? Você é uma pessoa que leva a vida com Deus mais a sério. Amém? Você ora, você confessa, você congrega, você é ensinado na palavra do Senhor, você ouve a palavra do Senhor e pratica. Você não é somente um ouvinte, como aquele que às vezes está chegando agora e que não tem ainda 100% a vida transformada em Cristo. Amém, abençoado? Então, formando Cristo em nós, que é o tema dessa ministração dessa noite, vai deixar claro para você que você vai entender se Cristo já está formado em você ou se ele está ainda sendo formado, se está formado ou se está sendo formado. Porque as pessoas quando recebem a graça de Deus em Cristo, antes delas receberem, elas têm um véu. Elas têm um véu
posto sobre elas. Tipo assim, sabe? É realmente isso. Elas não conseguem fitar a glória de Deus. Aí quando sai o véu, ela consegue ver, enxergar a graça de Deus em Cristo. Porque antes o véu estava posto, Paulo falou sobre isso, então o véu posto sobre a pessoa, ela não consegue entender o que é estar em Cristo, o que é viver em Cristo. Mas quando o véu é abolido, é retirado, e somente em Cristo esse véu é tirado, aí você consegue entender a graça de Deus em Cristo. Amém? Você consegue entender por que Paulo recebeu, ele era Saulo, recebeu um novo nome de Paulo, por que ele foi arrebatado, por que o Senhor escolheu a Paulo para ser nosso apóstolo do gentil. Aí você consegue entender que tem o povo judeu, o povo gentil. Então, a pessoa quando consegue discernir e entender as cartas do apóstolo Paulo, ela já tem Cristo formado nela. Posso ouvir um amém? Se a pessoa ainda não tem o desejo, não tem a vontade, não está preocupada com as coisas de Deus, de uma maneira séria, de uma maneira... não deixar mais a carne tomar conta da vida dela, pode ter certeza, abençoado, que essa pessoa, ela teve a vida transformada. Agora, se a pessoa, ao invés de estar no ministério, principalmente aos domingos, que o povo de Deus... Eles têm hábito, né, de estar sempre junto aos domingos, mas nós temos culto aqui de quarta-feira e de domingo. Mas você pode saber que quando a pessoa ela chega no nível de deixar a família, deixar um churrasco, deixar algo que ela tem para ir, ou ela até vai, mas quando chega o horário do culto, ela fala assim, olha meu irmão, hoje eu tenho culto. Deu 6 horas, eu tenho que estar na igreja. Alguns que têm alguns compromissos mais com o ministério, 5 horas eu tenho que estar na igreja. Então, você pode ter certeza, abençoados, você que está me ouvindo, Cristo está sendo ou já foi formado dentro de você. Você deixa as coisas carnais, secundárias, e vai ter a primária, que é Cristo. É buscar as coisas de Deus. Amém? Vamos começar a ler um texto aqui em Gálatas 4. Vamos lá. E o que eu vou falar tem que estar realmente debaixo do apostolado. Tem que estar nas cartas do apóstolo Paulo. Não tem como se não for assim. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida, abençoado. Quero agradecer a Deus pela vida das minhas amigas. Que eu tenho um grupo de abençoadas, minhas amigas, que nós temos os dálmatas, um grupo dos dálmatas. E lá tem muitas meninas que ouvem a ministração, o Fábio, a Lívia, a Eugênia, muitas delas. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores, das pastoras. Quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês, abençoados, que têm acessado o YouTube, têm acessado o site Graça e Apostolado. Vocês que têm trabalhado incessantemente na obra do Senhor. Saiba que seu trabalho não é em vão, ovelha. Glória a Deus pela vida do pastor Fernando, todos os dias postando algo sobre o Ministério Graça e Apostolado. De fato, a vida dele foi transformada. De fato, Cristo foi gerado dentro dele. Porque antes vivia das obras da lei, hoje vive da graça de Cristo. Então a gente tem que falar, abençoado, pastor José Heitor, muitos outros pastores, pastor Jorge, muitos pastores que nós temos agora entrado em contato, que está procurando o Ministério Graça e Apostolado. Então nós estamos juntos, abençoado. E não somente esses, muitos outros pastores. E na verdade, nosso trabalho tem que ser um trabalho árduo mesmo. Amém, ovelhas? Nós não podemos ser pessoas vagarosas. Nós temos que ser pessoas que estão prontas para avançar na obra do Senhor todos os dias. Amém? Então vamos lá, Gálatas 4, versículo 19. O apóstolo Paulo disse assim, meus filhinhos, Paulo dizendo, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Abençoados, olha, vendo como Paulo viu, e como Paulo vê, e como nós vemos, para nós pastores é muito triste quando nós vemos uma ovelha que não tem vontades das coisas de Deus. É uma ovelha
está em Cristo, mas não atenta prudentemente a uma ministração, não atenta prudentemente a um ensino, não atenta prudentemente às coisas de Deus, não dá valor ao apostolado que se recebe. E isso para nós, os pastores deste ministério, a gente se entristece, porque a gente consegue ver, André, de fato e de verdade, que a pessoa é salva, é abençoada, é uma filha de Deus, mas Cristo não está totalmente formado nele ainda. Porque quando Cristo está formado dentro da pessoa, a pessoa tem fome e sede das coisas de Deus. Se torna, Reinaldo, prioridade na vida dele. Prioridade. Ele deixa a casa dele com esse frio e vem receber a direção de Deus. Então, Cristo está formado dentro dele. Assim como formou em Paulo, está formado em nós. Amém, ovelhas? Então, desta forma, nós podemos entender como Paulo entendeu. Ele disse que ele sentia, abençoado, dores de parto. Quando eu falei de formar Cristo, nós mulheres, quando geramos nossos filhos, o filho só nasce quando ele está totalmente formado, gerado. Não seria nem gerado, ele está sendo gerado quando ele está formado. Quando o filho está totalmente formado, aí ele nasce. Talvez seja o seu caso, abençoado, você não está ainda totalmente formado em Cristo. Você ainda está faltando alguns detalhes para se formar totalmente em Cristo. Por isso, hoje eu estou entendendo. Domingo eu estava aqui numa ministração, assistindo o apóstolo falar, e preocupadas com algumas ovelhas que não estavam atentas ao ensino. Conversando um pouquinho com a Giza falou, pastora, deixa, pastora. Deus às vezes está tratando dessa pessoa, Deus está permitindo a pessoa se afastar, ser imprudente, não atentar para o ensino, porque Deus está falando. Eu falei, não é possível, abençoado, não é possível você deixar a sua casa, você sair ou perto ou longe, e não atentar para uma ministração. Aí eu não entendo. Aí foi quando Deus falando comigo. Quando a pessoa está totalmente formada, Regina, 100% formada, ele nasce. Não é isso? Chegou o tempo da pessoa, do bebê nascer, é porque ele está formado. Essa é a lógica da medicina. Alguns nascem antes prematuros, não estão formados. Pode saber que tem que ir para uma incubadora. Passar por um processo como se estivesse dentro da mãe. Lá dentro daquela incubadora, ele está recebendo um processo como se estivesse dentro da mãe. Ou seja, ele tem que chegar no tempo certo. Amém, abençoados? Então, para cada um tem um tempo. Então, glória a Deus, que seja. Mas Cristo tem que ser formado dentro de você, abençoado. Para que você entenda 100% as coisas de Deus. 100%. Tudo que está escrito nas cartas de Paulo, nós temos que entender. Por exemplo, tem pessoas que não aceitam ou não entendem. E aí? Não aceitam ou não entendem? Vamos falar sobre o quê? Só dar uma pincelada nesse assunto. Sobre semeadura. Eu fico às vezes pensando, as pessoas não semeiam. As pessoas não atentam para semear. Mas eu vou te falar uma coisa, abençoado. É a única maneira de você colher. Então, se a pessoa não atenta, é porque então Cristo não está sendo formado 100% nela ainda. Porque em Paulo foi 100%. E Paulo compreendeu tudo o que Cristo falou para ele. E ele trouxe a nós o apostolado. Então, às vezes a pessoa aceita que é salvo, que é abençoado, que é eleito, que é santo, que é irrepreensível. É tantas coisas. Quando chega na hora que você fala de ajudar, de ofertar, a pessoa, ela entra uma fortaleza na mente dela, que eu não quero crer que seja uma fortaleza, eu quero entender, ao meu raciocínio, tá, abençoado? Ao meu raciocínio, que Cristo não está 100% formado ainda. Porque quando a pessoa tem Cristo 100% formado nela, ela entende tudo que o apóstolo Paulo fala. Amém? Porque Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E quem estava sendo formado e foi formado dentro de Paulo? Cristo.
Então, logo, a gente consegue perceber nitidamente que as pessoas, quando atentam prudentemente, as pessoas quando têm fome e sede, as pessoas quando deixam suas casas, as pessoas quando param para ficar em frente de um computador, prestando atenção na ministração, seja aqui do MGA, seja de outro apóstolo, desde que esteja falando em linha com a graça de Deus em Cristo, a pessoa ela está tendo fome, ela tem fome de ouvir, ela tem fome de entender o que está sendo falado. Amém? Então, abençoados, Paulo falou sobre isso, que ele sentia dores de parto. Por quê? As pessoas não tinham ainda 100% Cristo formado nelas. Você entendeu, ovelha? Amém? Você entendeu, abençoado? Você que está me ouvindo agora através do YouTube, você que está me assistindo agora através do Facebook. Para você ter uma vida completa com as coisas de Deus, principalmente com o apostolado, aí eu consigo dizer para você que Cristo já está formado em você 100%. Amém? Vamos ver um texto aqui para que a gente possa dar continuação nesse entendimento sobre formando Cristo em nós. 2 Coríntios. Vamos lá ver o que o apóstolo Paulo, que disse para nós sermos imitador dele, como ele era de Cristo, né? O que ele tem para nos falar aqui. 2 Coríntios 3. Glória a Deus pela sua vida, abençoado. Glória a Deus, eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam de fato e de verdade abertos para compreender as Escrituras, para entender a graça de Deus em Cristo. Amém? Essa é a minha oração sobre a tua vida. Que os anjos do Senhor ministrem sobre a sua vida, os seus olhos sejam iluminados. Venha sobre ti a clareza da palavra de Deus. Que essa palavra se torne rema em sua vida, revelada em sua vida. Que você possa olhar para essa palavra e que ela possa criar vida dentro de você. Quando você ler, que essa palavra possa fazer efeito na sua vida. Que essa palavra pode trazer vida em sua vida. Amém, ovelha? Então, 2 Coríntios, que eu disse, 3,16. O apóstolo Paulo disse assim: mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu é-lhe retirado. Então, quando um se converte ao Senhor, o véu, como eu tinha dito no começo da ministração, o véu é retirado. E a pessoa passa a entender a graça de Deus em Cristo. Amém, abençoado? Então, Cristo sendo gerado dentro de uma ovelha, é Cristo, é quando o véu é retirado e Cristo começa a ser gerado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Alguns levam algumas semanas, outros levam alguns meses, outros levam até anos. Tem pessoas que estão ouvindo a graça de Deus em Cristo há muito tempo e ainda não conseguiu 100% o entendimento. Amém, abençoado? Mas isso não quer dizer que não é ovelha não, tá? Fica calma aí, tranquilo, que você é uma ovelha de Deus. Só que quanto mais nós buscarmos o entendimento, mais a revelação vem. Por isso que eu digo a todos vocês, você que me ouve, eu digo a você o seguinte: procurai com zelo, abençoado, entender a palavra de Deus. Procure, abençoado, procure crescer na graça, procure ouvir mais, procure ler mais, porque aqueles que leem, eles não são confundidos nem enganados. Todas as pessoas que conseguem ler a palavra do Senhor, jamais serão confundidos ou enganados por falsos pastores, falsos mestres, esses lobos cruéis que estão por aí. Amém? Então, o que eu te indico, abençoado, vai ler. Assim como você faz uma receita de um bolo e não deu certo, você não pode falar, não vou ler mais, não vou fazer mais. Não, abençoado. Torna a fazer de novo. Preste atenção onde você errou. Será que você pôs mais farinha? Será que você pôs muito fubá? Será que você pôs muito fermento? Será que seu fermento não estava vencido? Então, por causa disso, você não vai mais fazer o bolo? Por causa disso, que você não teve entendimento de uma palavra, você não vai mais ler a palavra do Senhor? Ou você não vai buscar o entendimento 100% desta palavra que para você não entendeu? Mas ao tempo determinado por Deus, Ele te revela, abençoado. Não entendeu sobre predestinação? Vai ler outro assunto.
sobre salvação, sobre que não existe diabo, sobre que nós somos salvos, sempre salvos, vai procurar outro assunto. Depois você volta lá. Ou então vai fazer outro bolo, depois você volta a fazer aquele outro. Posso ouvir um amém? Mas não deixe de fazer o bolo. Amém? Então Paulo falou sobre isso. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu ele é retirado. Ou seja, somente em Cristo que o véu é retirado. Amém, abençoado? Somente em graça que você consegue ter esse véu que simboliza a lei de Moisés. Porque todos nós, outrora, tínhamos um véu sobre nossos olhos. Amém? E hoje, graças a Deus, que foi Ele, não nós, que nos escolheu e nos fez entender a graça de Deus em Cristo. Continuando. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, alguns estão com os rostos cobertos. Amém? É assim. Ele disse que o véu é retirado em Cristo. Mas alguns, ainda com o rosto coberto, não podem enxergar a graça de Deus. Amém, abençoado? Mas quando o rosto é descoberto, ele passa a entender a Cristo. Bem explicado para você, abençoado? Então vamos ler aqui, ó. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ovelha, se você pegar um espelho e se olhar nele, você vai ver você, que dentro de você tem o Espírito Santo. Amém? Então, é transformado em você esse entendimento abençoado que vem quando Cristo é formado em você. Você deixa de fazer as coisas pela carne para fazer as coisas pelo Espírito. Você deixa de servir a Deus na carne para servir a Deus em espírito. Você deixa as obras da carne para viver por fé, servindo a Deus em espírito, em Cristo. Amém, abençoados? Hoje nós aqui no Ministério Graça e Apostolado, ninguém mais faz obras da carne. Ninguém mais. Por quê? Todos nós que está me ouvindo agora, com os olhos, com o rosto descoberto, nós refletimos a glória de Deus. É assim que acontece com as pessoas que entendem a graça de Deus. Logo ela consegue refletir a glória de Deus. Logo ela consegue entender o que é estar em Cristo. Porque aí Cristo já está sendo formado nela. Amém, abençoados? Então, Paulo disse, todos nós com o rosto descobertos, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Ou seja, todas as vezes que nós recebemos um ensino, todas as vezes que nós recebemos um estudo, uma revelação, nós somos transformados. Amém? E nós nunca vamos saber todas as coisas. Amém? Nunca iremos saber todas as coisas. Um dia o apóstolo Marcos ensinou aqui no ministério para nós não passarmos da linha vermelha. O que quer dizer isso, abençoado? As coisas encobertas pertencem a Deus. E as que não estão encobertas pertencem a nós. Amém, abençoados? Então, até onde nós conseguimos ler, entender, está sendo para nós válido. Agora, pastor, tem algo que... Não mexe, abençoado. Deus não revelou? Aguarde no apostolado. Amém? Porque tem coisas que ainda estão encobertas com Deus. Ao tempo dele, ele revela. E também, se não quiser revelar, abençoado, eu tenho que continuar minha vida. Amém? Você não pode parar de viver por algo que você quer entender. Abençoado, quem te dá o entendimento é Deus. Amém? E entenda uma coisa também, você que ensina a graça para alguma pessoa, não tenta, abençoado, forçar ela comer, engolir a palavra que não vai. Sabe o que acontece quando você força a pessoa, você força a criança, ela acaba vomitando. E isso não é bom. Eu me recordei agora, quando eu devia ter uns 10 anos, 8 anos, a minha mãe fazia... Naquela época, falava que as crianças tinham bicha, né? Bicha é lombriga, tá, abençoado? Tinha lombriga.
fazia mentruz, mas você estava mentruz, punha no leite, e a gente tinha que tomar aquilo. Não era ruim, tão ruim, mas criança, se é doce, a criança come de boa, né? Mas se era uma coisa mais amarga, não. Então a mãe fazia o quê? Prensava nós num cantinho, por exemplo, onde se tem não tem saída, um cantinho assim, no pilarzinho assim, no cantinho, você não tem saída, e ali segurava o nariz, fazia abrir a boca, porque você tinha que abrir a boca, porque se tampar o seu nariz, você tem que respirar. O que você faz? Abre a boca. Aí ela socava aquele negócio. Só que a gente fechava a boca, principalmente eu, vou falar de mim, não vou falar das minhas irmãs, que não estão aqui para falar sobre isso, eu fechava a boca, quando ela virava as costas, eu ia lá e vomitava. Jogava fora. Por quê? Eu não queria aquilo. Então, as pessoas também, quando não querem ouvir, às vezes você está ali, abençoado, querendo que a pessoa entenda na marra. Calma, abençoado. Falou um pouquinho, você dá um passo para trás, deixa o Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa, deixa o Espírito Santo agir na vida da pessoa, aí depois você volta outro momento e fala mais um pouquinho. Senão a pessoa vai vomitar, a pessoa vai se enfadar de você e não vai nem querer saber de você. E pior de tudo, vai pegar bronca de você. Não vai querer nem saber de você. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Amém? Vamos ver mais um texto aqui, onde Paulo fala a respeito de nós que estamos recebendo ou sendo formado por Cristo dentro de nós. O Senhor está sendo formado em nós. 2 Coríntios 5, aqui do lado. 2 Coríntios 5, versículo 17. Ovelhas. As pessoas, elas têm mania de... eu creio que quando as pessoas não têm 100% Cristo formado nela, elas têm essas manias de quando as coisas acontecem na vida da pessoa, elas falam assim, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe. Deus proverá. E não é assim. E não é assim não, abençoado. Quando você tem o Senhor formado 100% de você, dentro de você, você consegue entender a palavra do Senhor e todo o propósito do Senhor e ainda dar glória a Deus. E dizer com o corpo, a alma e o espírito tranquilo diante de Deus. Olha, todas as coisas colaboram para o meu bem. O que eu posso fazer? Posso fazer nada. Amém, abençoado? Não é dizer Deus sabe todas. Lógico que Deus sabe. Tanto Deus sabe que Ele permite e faz acontecer. Amém, ovelhas? Mas isso não quer dizer, abençoado, que eu tenho que jogar em Deus. Eu tenho que entender que todas as coisas colaboram para o meu bem, seja o mal, seja o bem, seja o que for, eu tenho que compreender, abençoado, que tudo Deus tem um propósito. Amém? Então, 2 Coríntios 5, versículo 17, está escrito assim, olha. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa pessoa que é nova criatura, você pode saber que Cristo já está formado nela. Amém? Porque a nova criatura, ela não procura as coisas terrenas. A nova criatura, ela procura as coisas de Deus. Ela procura as coisas de Cristo. Ela procura se aperfeiçoar com as coisas de Deus em Cristo. Ela procura, abençoado, o entendimento das coisas de Cristo. A nova criatura. Então, Paulo está dizendo, portanto, se esse alguém, que é um sujeito oculto, que Paulo não está dizendo, pode ser você, eu, você que está me ouvindo, você que está me ouvindo. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E com certeza, Cristo formado nela. Aí ela consegue discernir, ela consegue entender, ela consegue projetar na mente dela, na mente espiritual dela, como viver em Cristo. O que é viver em Cristo? O que é receber a graça de Deus em Cristo? O que é ser uma nova criatura diante de Deus em Cristo? Porque uma nova criatura, ela não está preocupada com as coisas terrenas. A nova criatura em Cristo, ela está preocupada com as coisas de Deus. Ela é uma crente Maria, não uma crente Marta, procurando se preocupar com os afazeres do dia a dia. Como nós fomos ensinados domingo,
a nossa ansiedade, abençoado, não vai mudar sequer um minuto ou um curso da nossa hora. Então, deixa a ansiedade de lado, abençoado. Se você é uma nova criatura, tente entender que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Amém? Que nada vai mudar se você ficar nervoso, se preocupar. Nada vai mudar. Por quê? Primeiro que você já é uma nova criatura e você já está em Cristo. As coisas velhas já passaram. Cristo está sendo formado em você. Se não está 100%, ele está sendo formado. Se você ainda tem alguma coisa te enroscando e você não está entendendo ainda 100%, calma lá que você vai receber o perfeito entendimento. Amém, ovelha? Principalmente, o que é estar em Cristo e viver em Cristo nesta nova aliança. O que é viver em Cristo, estar em Cristo nesta nova aliança. Nós que estamos em Cristo nesta nova aliança, nós vivemos num nível superior daqueles que estão na lei. Amém? É totalmente diferente. As pessoas falam assim, nossa, mas eu não vejo você citando Deus te abençoe. Ué, quem está em Cristo, tem Cristo formado nele, não vai falar Deus te abençoe? Amém, abençoados? Não vai dizer, porque ele já entendeu que ele já está abençoado em Cristo. Amém? Ele não vai ter medo de perder a salvação, porque ele foi num churrasco de amigos ímpio. De amigos, não vou nem dizer ímpio, porque a gente não tem como saber se está escrito na testa se é ímpio, se não é ímpio, mas se você vai na casa dos amigos que está ali bebendo uma cerveja, que está ali ouvindo música do mundo, né? Ah, se eu for lá eu vou perder minha salvação. Abençoado. Quem tem a mente de Cristo não pensa isso. Quem tem a mente transformada em Cristo não pensa assim. Amém? Ele pensa, abençoado, que o que é do mundo é do mundo. Como que você vai fazer? Você vai sair do mundo, abençoado? Você não pode deixar de estar com seus parentes, com seus amigos, porque eles estão no mundo. Ué, e você está na onde? Nós estamos no mundo, porém, com a mente transformada. O que é a mente transformada? É Cristo gerado em nós. Amém, abençoados? Vamos ler mais um texto, então, para nós irmos terminando já. 2 Timóteo 1. Vamos lá, 2 Timóteo. Aqui em 2 Timóteo 1. Paulo agora traz uma instrução a vocês, ovelhas. Paulo está trazendo uma instrução a nós, a mim e a você, que já tem Cristo formado. Cristo está formado em você, então você tem que ter uma direção. Você tem que entender o que o Senhor quer de você. E Paulo disse assim, olha, 2 Timóteo 1, versículo 13. Conserva o modelo da sã doutrina, das sãs palavras, que de mim tens ouvido. Amém, ovelha? Na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então, Paulo está nos exortando, está chamando a atenção de todos nós, para nós conservarmos a doutrina. Manter a doutrina que gera Cristo em nós ativada. O que eu falei? Manter a doutrina que gera Cristo em nós ativada. E qual que é essa doutrina, abençoado? O apostolado. Ser salvo pela graça é uma coisa. Viver o apostolado é outro. O apostolado é a sã doutrina. É no apostolado que você encontra a doutrina como viver em graça. Amém? Vou te ensinar de novo. É no apostolado, que são as 14 cartas do apóstolo Paulo, que lhe é ensinado, que lhe traz as revelações como viver em Cristo. Amém? Então, ser salvo pela graça, porque nós estamos já mais de 2000 anos depois de Cristo. Somos salvos pela graça. Mas isso, abençoado, não é tudo para você. Porque você precisa de uma direção. E quando você recebe a direção? Quando você recebe o apostolado. O apostolado é a perfeita direção para nós. Então, Paulo falou para nós recebermos a graça e o apostolado. Você recebe a sua salvo pela graça. E agora, o que eu faço, pastor? Agora você vai receber a doutrina, que é o apostolado. Então, Paulo está dizendo, conserva o modelo das sãs palavras, que de mim, de quem? De quem? De Paulo.
Nós recebemos a palavra de Paulo, nós recebemos a doutrina que vem de Paulo, do apóstolo Paulo. Ele conserva o modelo das sãs palavras ou da sã doutrina que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então, Cristo, que já está sendo formado, gerado dentro de você, abençoado, após tudo isso acontecer, porque é um processo, ninguém nasce grande, amém? O bebê leva 9 meses para ser formado, gerado dentro de uma mãe. E cada um de nós temos um tempo para que Cristo seja formado em nós. Amém? Leva um processo. Não sei quanto tempo levou para o André, para a Jovita, para cada um que está aqui. Eu não sei quanto tempo. Para você que está me ouvindo, vocês pastores, cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Como saiu, como foi a transição da lei para a graça, como foi ele deixar os ensinos de Moisés para começar a entender o apostolado de Cristo. Então, cada um tem uma história, cada um sabe de si uma história, cada um tem uma história para ser dita, para ser falada, um dia no altar, um dia para os filhos, um dia pregando, um dia falando. Olha, um dia eu estava ouvindo um pregador, eu achava ele muito louco, muito ousado, prudente nas palavras, mas ousado quando falava. Eu fui ver esse pregador, quando fui ver, tudo que ele falava estava escrito. A Luana fez isso. Não sei se ela está me ouvindo agora. A Luana fez isso, começou a analisar as pregações, ouvindo. Quando foi ver, a irmã Tereza, de Mato Grosso do Sul, também fez isso. Ela, as filhas dela. Quando foi ver, Cristo começou a ser formado dentro delas. E aí, nunca mais, abençoado, voltou. Prosseguiu para o caminho de Cristo. Amém, ovelhas? Então, terminando aqui, ler para vocês 2 Timóteo 1,3, que nós temos que conservar. E quando Cristo está já formado dentro de você, você consegue conservar a sã doutrina dentro de você. Amém? É o desejo, a perseverança, a constância, a firmeza de servir a Deus é diferente, abençoado. Quando, presta atenção no que eu vou te dizer, porque é muito sério. Quando Cristo já está formado dentro de você, você que está me ouvindo agora, você que está me ouvindo agora, você que é deste ministério, você que é do ministério do Pedro Kelly, do Geraldo, de tantos outros, do Pedro Inácio, de tantos outros ministérios que estão por aí em graça, em graça. Quando Cristo já está formado dentro de você, você não consegue mais voltar para o sistema religioso. Quando de fato e de verdade Cristo já está formado dentro de você, você se torna um novo homem. Se tornando um novo homem, dentro de você, passa a ter a vontade, o desejo das coisas de Deus. Você não perde um culto, você não perde uma ministração, você tem fome de estar ali manuseando a sua Bíblia, você pega a Bíblia. Sabe de uma coisa? Não sei se na sua igreja acontece isso, pastor. Na minha igreja, às vezes, tem pessoas que nem Bíblia traz na igreja. Olha para mim, você acha que Cristo está formado dentro de uma pessoa dessa? Ah, esqueci a Bíblia. Uma vez, tudo bem, 2 vezes, 3 vezes? A Bíblia é sua espada. Você precisa dessa espada. Agora, se Cristo está formado dentro de você já, a sã doutrina está dentro de você, abençoado. Ninguém tira, ninguém tira. Então, quando o Filho de Deus, seja aqui, seja em qualquer outro ministério, que se eu for citar aqui, tem inúmeros ministérios, inúmeros. Tem vários ministérios hoje em graça. Graças a Deus por isso. Se Cristo já está formado dentro desta pessoa, esta pessoa, ela tem fome e sede das coisas de Deus. Agora, se você olhar para o seu irmão do lado, para a direita, para a esquerda, a pessoa não está atentando para as coisas que estão sendo falado. Às vezes a pessoa está ali preocupado se algum amigo está falando no celular ou se não está, se está passando uma abelha na igreja, está passando uma lagartixa. Ele fica olhando para o pé dele, ele fica olhando para as coisas dele, tudo tira a atenção dele. Abençoado. Cristo não está formado dentro dessa pessoa, não.
Porque quando Cristo é gerado, é formado dentro de um filho de Deus, ele passa a ter fome e sede. Fome e sede. Quando você tem fome, você vai comer. Quando você tem sede, você vai beber. E quando você se assenta em região celestial, você vai comer e beber do que está sendo dado a você. Quando você já tem Cristo formado dentro de você. Agora, quando não tem, ele se preocupa com as coisas terrenas, fica de conversinha na porta com o irmão, fica conversando com a irmã, fica olhando a criança que está balançando a cadeira, fica olhando a criança que está ali escrevendo, tudo tira a atenção dele, abençoado. Mas eu quero dizer para você, ovelha, uma vez Cristo formado, gerado dentro de você, nunca mais você será a mesma pessoa. Amém? Nunca mais você será a mesma pessoa. E eu tenho pessoas aqui dentro da igreja, do Ministério Graça e Apostolado, que estão sendo gerados, e tem pessoas que já estão gerados em Cristo. Tem pessoas que estão sendo e tem pessoas que já estão. Pessoas que Cristo já gerou, já gerou dentro dela. Você vê os frutos. Pelos frutos você conhece a árvore. E pelos frutos você conhece a ovelha, abençoado. Aí você consegue discernir que Cristo está gerado dentro dela. Porque, primeiramente, ela se preocupa com as coisas de Deus. Posso ouvir um amém, abençoados? Amém? Então, para nós terminarmos, lá em 2 Pedro. Pedro falou alguma coisa de bom para nós aqui. E deixa eu passar para vocês aqui, abençoado. 2 Pedro 3,18, sabe o que Pedro falou para nós? É um apostolado, né, abençoado? Alguma coisa a gente consegue tirar, né, de algumas cartas aqui. Então, Pedro falou assim, olha, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Na graça de Cristo, no conhecimento do apostolado abençoado. Como viver nesta nova aliança. Como viver pela fé em Cristo Jesus. Como viver como um filho de Deus transformado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Aí sim, você pode olhar para o teu irmão, para a direita, para a esquerda, o que está lá no fundo, o que está na frente. Você consegue discernir que Cristo está nele. Você consegue discernir que Cristo foi gerado dentro dele. Pelo que ele fala, pelo modo de se expressar, pelo modo da confissão. Isso você consegue discernir. Tem pessoas que chegam perto da gente, abençoado, não citam um texto. Tem pessoas que chegam perto da gente só para contar desgraça. A pessoa nunca fala assim, olha, tudo vai bem, como a viúva. Como a mulher que tinha perdido o filho, morta, um filho morto. Não, tudo vai bem. Quantas vezes eu citei tudo vai bem na minha vida, e só Deus sabe, né, Regina, como que a gente passa. Mas tudo vai bem, né, anjo? Tudo vai bem. Porque nós temos certeza que Deus está agindo por detrás de todas as coisas. E se você não confessar esta palavra, abençoado, você consegue, no seu entendimento, deixar claro que você não está com a mente de Cristo ativada. Porque se você não confessa como está escrito, o que você vai fazer então? Como que você vai viver em graça, sendo que em graça você tem que confessar o que está escrito na nova aliança? Então, por isso que nós temos que ter discernimento ao falar, ao ouvir o que nós estamos escrevendo, o que nós estamos lendo. Amém? E para nós terminarmos agora, Efésios 4. E está terminado e encerrado o nosso culto, porque eu creio pela fé e declaro sobre a sua vida, que Cristo já foi formado em você. E se ainda não em alguns, então Cristo está sendo formado. Amém? Formando Cristo em nós. Como, pastora? Através do apostolado, ovelha. Através dos ensinos. Através de viver em Cristo. Como que se forma Cristo em nós? Recebendo a graça e o apostolado. Recebendo a sã doutrina, permanecendo firme na sã doutrina, até a vinda do Senhor.
Amém? Então, Efésios 4, versículo 13. E vamos encerrar esse período de ministração para a sua vida. Você consegue discernir Cristo formado dentro de uma pessoa pelo que ela fala, pelo que ela confessa, pelo como ela ora, como ela se comporta diante das pessoas, com as palavras, em atitude. Você consegue discernir, abençoado. Isso não tem que fazer curso teológico, isso você não tem que fazer nenhum cursinho para isso não, abençoado. Isso é só você ler o apostolado e você consegue discernir se o seu irmão, se a sua irmã, ou quem está ao seu lado, na convivência do seu dia a dia, se tem Cristo formado dentro dele. Amém? Você consegue, rapidinho. Aí você fala, nossa, que nem eu estava citando a respeito do nosso irmão, a pastora Jussara e o irmão Fernando. Até esses dias atrás, na Igreja da Lei. Hoje, abençoado, você consegue ver como que ele fala da graça de Cristo. Uma transformação radical. O véu foi tirado 100%, assim, ele fala sem medo, ele fala com ousadia, ele pronuncia a graça de Deus em Cristo. Ou seja, Cristo gerando dentro dele. Quando Cristo é gerado dentro da pessoa, logo se gera o apostolado. E o apostolado é falado, é ensinado, é praticado, abençoado. Não seja somente ouvintes, mas praticante da palavra de Deus. Nós temos que praticar o apostolado. Falar e ensinar o apostolado. Falar e ensinar em linha com a graça de Deus em Cristo. É isso que tem que fazer, abençoado. Posso ouvir um amém, ovelhas? Cristo está formado dentro de você já. Não tem como você voltar. E digo mais, Deus me fez lembrar algo agora. Se você retrocede, é porque Cristo não foi formado dentro de você. Quem retrocede, quem volta, Cristo não foi formado dentro desta pessoa. Porque quem já tem Cristo formado dentro dela, não retrocede. Não para, abençoado, ele só avança, ele só prossegue, ele só avança, ele só busca as coisas de Deus, dia a dia, mês após mês. Ele tem fome, ele tem vontade, ele tem desejo de praticar as coisas de Deus, ele tem desejo de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem desejo de sair da cadeira e estar no altar ministrando, ou se não é isso, fazendo a obra de Deus lá fora, fazendo a obra de Deus através do celular, das câmeras, de qualquer jeito, através de um folheto, no apostolado. Sendo um evangelista, amém? Seja uma intercessora, orando pelas pessoas. Então, Cristo, quando é formado dentro da pessoa, ela não consegue ficar parado, abençoado. Ela tem fome e sede das coisas de Deus, amém? Então, vamos terminar aqui. Oh, glória a Deus. Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Filho de Deus é Cristo, amém, ovelhas? A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, formando Cristo em nós, através do apostolado, amém, abençoado? Nós conseguimos, nós atingimos essa medida, essa estatura da plenitude de Cristo em nós. Amém? E ele concluiu dizendo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, ovelhas? Então, Cristo já formado em você, você se torna um varão, você se torna um homem de Deus, pronto para edificar vidas aí fora. Pronto para falar da graça de Deus em Cristo Jesus. Você consegue fazer isso quando Cristo está gerado dentro de você. Amém? Você entendeu, abençoado? Entendeu, ovelhas?
Então, glória a Deus pela sua vida. Porque se você entendeu, de fato e de verdade, eu posso dizer que Cristo já está formado em você. Amém? E se lhe falta alguma coisa, você vai recebendo aí um alimento, se fortificando e terminando de ser formado em Cristo. Amém? Como meu apóstolo diz, ninguém nasce grande. Todos nós temos um período de bebê, uma fase de nascer, crescer, e depois nós começamos a dar frutos para Deus. Amém? Todos nós. Isso não tem como nós mudarmos. Você é gerado por Deus, você tem uma fase de bebê, depois uma fase de criança, aí você se torna um jovem, depois você se torna um homem, um pai de família, e assim é com as coisas de Deus. Amém? Essa comparação também. Você nasce criança, você depois você nasce um bebê, se torna uma criança, depois se torna um jovem adulto, um homem, pronto, porque Cristo já está gerado em vocês. Amém? Vamos ficar de pé, abençoados, e vamos orar pela vida daqueles abençoados que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse momento, e que eu creio pela fé que Cristo já está sendo formado dentro deles. Amém, abençoados? Você tem que orar, você tem que declarar, chamar a existência, ovelhas recebendo ou sendo gerado em Cristo Jesus. Nós não podemos pregar ou ensinar alguém para que outro seja gerado dentro dela. O que tem que ser gerado dentro da ovelha nessa nova aliança é Cristo. Amém? Para que você ou o seu pastor não venha sofrer por ovelhas que você fala, puxa vida, o meu trabalho com aquela ovelha foi tão árduo e Cristo não foi gerado ainda nela. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Olha, abençoado, chega a passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e a gente vê que Cristo não foi gerado ainda dentro de ovelhas. Isso para nós é um escândalo. Ovelhas que não conseguem ainda orar sozinho, ovelhas velhas, viu, abençoado? Não é ovelhas de 2, 3 meses. São ovelhas de 10 anos. São ovelhas de 5 anos em graça. Elas precisam de uma muleta, elas precisam do pastor estar do lado dela. Isso para nós é um escândalo. Por quê, abençoado? Porque você já tem Cristo gerado dentro de você. O pleno conhecimento da graça, principalmente o apostolado, já está dentro de você, já tem tanto ensino dentro de você, tanto, abençoado, nesse longo tempo de graça, em graça, que eu não sei como que a pessoa ainda é um menino, é uma criança que precisa da oração do apóstolo. Ele não consegue viver pela fé dele. Mas eu te pergunto, ovelha, e no momento que você precisar de oração, você não está longe do pastor, está longe, você tem que ativar a sua mente de Cristo. A sua mente tem que estar ativada em Cristo. Você tem que orar, você tem que ser firme e constante, falar com os teus anjos. Amém? Então eu oro agora, vou orar neste momento, para que Cristo seja formado dentro de você, abençoado. Porque nós, os filhos de Deus, não precisamos somente ser salvos pela graça de Deus. Não. Nós precisamos que Cristo seja gerado em nós. Amém, abençoados? Nós precisamos que Cristo seja gerado em nós. Depois que Cristo for gerado dentro de você, aí nós ficamos tranquilos, descansamos em Deus. Porque aí você já é um crente forte, um crente que já começa a orar sozinho, andar sozinho, começa a dar frutos para Deus. Amém? Então você vai começar a prestar atenção naquela pessoa que ainda é um fraco. Que qualquer ventinho de doutrina abala a mente dele. Por quê? Porque ele não tem convicções, ele não está 100% gerado Cristo dentro dele. Amém? Senhor, graças te dou, meu Pai. Te louvo, te agradeço, Senhor, por esta noite, por este entendimento, Pai. Eu oro agora pela vida de cada abençoado que está me ouvindo neste momento. Eu declaro, ovelha, Cristo sendo gerado dentro de você, porque Cristo em você é a esperança da glória, porque Cristo dentro de você é você dando fruto para Deus, e a sã doutrina dentro de você é você perseverando na graça e no apostolado, é você reinando
reinando em vida, é você sendo mais que vencedor sobre todas as coisas, é você entendendo que todas as coisas colaboram para o seu bem. Cristo em você, Cristo gerado dentro de você, faz com que você se torne uma pessoa forte espiritualmente, crendo que todas as coisas estão sobre o controle de Deus, crendo que nenhum mal te sucederá, que praga alguma chegará na sua vida, porque o Senhor, Ele dá ordem aos anjos de Deus para te proteger, para te guardar. Quando Cristo está gerado dentro de você, você consegue descansar em Deus, crendo que tudo tem um propósito de Deus na sua vida, até o dia mau, até o dia ruim, até aquele dia que você não consegue entender por que foi tão ruim aquele dia na sua vida, você consegue entender, porque a mente de Cristo está dentro de você, porque você tem a mente de Cristo ativada dentro de você, e você consegue entender que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo dentro de você. Você consegue entender que a sã doutrina está dentro de você, e você consegue receber as palavras de Deus com o seu coração puro, com o seu coração aberto, com o seu coração espiritual, crendo na palavra do Senhor, fazendo com que esta palavra cresça dentro de você, fortifique dentro de você. Esta palavra é poderosa, viva e eficaz dentro da mente daquele que tem Cristo formado nele, aqueles que estão recebendo a palavra de Deus com o coração aberto. Eu oro agora pela sua vida, abençoado, para que você entenda que nós estamos em Cristo, numa nova aliança, reinando em vida, prosseguindo para a perfeição, e que todas as coisas colaboram para o seu bem, que você é filho de Deus, que você é mais que vencedor, que você já foi comprado por Cristo, com o sangue de Cristo, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu declaro na sua vida, abençoado, que você é salvo pela graça de Deus, que você é perfeito em Cristo, que você foi santo e você foi santificado pela morte de Jesus na cruz. Eu declaro sobre a tua vida, abençoado, neste momento, a mente de Cristo na sua vida, para a glória de Deus. Eu oro, se você ainda não está 100% formado em Cristo, gerado em Cristo, que isso aconteça na sua vida para a glória de Deus, para que todas as coisas na sua vida estejam em linha com a palavra de Deus. Amém, abençoado? Graça e paz a todos vocês, e glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você existir. Eu, daqui, de onde eu estou, em Santo André, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por você existir, eu louvo a Deus e dou glória a Deus pela sua vida, seja pastor, seja ovelha, seja bispo, seja apóstolo, seja uma pessoa qualquer que esteja me ouvindo agora, ou seja, um filho de Deus, porque não há uma pessoa qualquer, corrigindo a mim mesmo, todos nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz a todos vocês, e eu quero aplaudir ao Senhor pela sua vida. Graça e paz, ovelhas, até domingo. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.